Meu nome é Luiz Antônio da Silva Sá, eu sou professor na FEMPAR, Faculdade Evangélica Mackenzie Medicina, sou especialista em clínica médica e sou especialista também em geriatria e gerontologia. Eu tenho também uma subespecialidade que é um cuidado com a memória e estou à disposição para poder dar algumas informações. O que pode estar por trás dos nossos esquecimentos? Lapsos de memória não representam necessariamente que a pessoa tenha uma demência e tenha um problema maior. Lapsos de memória podem ocorrer nos jovens, não é? Muitas vezes é numa prova, num exame, seja lá o que for, esqueceu o conteúdo que aprendeu, ou mesmo a pessoa no dia a dia esquece o nome de alguém, esquece um objeto. Isso, desde que não seja numa constância, é considerado comum. Por quê? Porque nós temos nos dias de hoje algo muito é, comum e complicado que é a ansiedade. O que atrapalha muito a memória é a ansiedade, porque veja assim, muitas vezes você quer lembrar o nome de uma pessoa, de um filme, e na hora não vem. Parece que quanto mais você quer e está aqui na boca, está aqui para sair, tá, e não sai. Aí no outro dia, do nada, pô, tá aqui o nome, poxa, lembrei. Por quê? Porque a ansiedade, ela faz tipo uma cortina, né? Ela impede de você é, pegar, receber de novo aquela informação que você já tem armazenado dentro de si. Então, lapsos de memória até prova em contrário, não é uma coisa assim de tanta preocupação, desde que a pessoa se cuide, é eventual. A questão começa a se complicar, principalmente quando a pessoa atinge uma idade maior, quanto como esses esquecimentos vão tornando-se muito comuns. Quando é esporádico, como eu acabei de falar, e é muito comum no jovem, né? Os jovens hoje estão muito esquecidos, digamos assim. Quando começa a ficar muito constante, tem que procurar um tratamento com certeza. E dando, vamos dizer assim, seguimento a isso, o que nós temos hoje, que são os grandes fatores que fazem com que as pessoas realmente fiquem esquecidas, é, querem lembrar de algo e não conseguem lembrar. Nós temos alguns fatores que a gente considera, principalmente três deles, como a tríade nefasta do século XXI, que são insônia, depressão, ansiedade. Logicamente que o estresse está envolvido com essa ansiedade. Então, esses são os fatores principais. Muitas vezes os três, a pessoa tem os três, ela quer os três para si. Mas seja ansiedade, depressão ou insônia, qualquer um deles vão interferir diretamente na memória. Logicamente que além da memória, a qualidade de vida dessa pessoa cai muito. E hoje, na busca que as pessoas têm de uma vida melhor, ou nem uma vida melhor, manter o status quo, o status que já tem, muitas vezes, horário, trânsito, tantas dificuldades, sejam financeiras, no trabalho, pessoal, familiar, com certeza, isso são fatores muito importantes para a pessoa ter, sim, alguns lapsos de memória. Qual o limite para os esquecimentos serem considerados normais? Nós temos que distinguir sempre o que é normal do que é comum. Por exemplo, uma pessoa de idade ter dor articular é normal? Normal não é, é comum. A pessoa de mais idade está esquecida, é normal? Não é normal, é comum. O normal é normal. O normal é você estar bem com tudo que você faz, com o que você reage, sem dor, sem esquecimentos, sem problemas maiores. Então, digamos, o comum. Esse limite que você perguntou-me é um limite muito tênue, essa linha que divide uma coisa da outra. A partir do momento que esse esquecimento começa a ter prejuízo no dia a dia da pessoa, opa, sinal de alerta está aí. Em que não existe um medicamento para a memória. Ah, vou tomar aqui uma vitamina, vou tomar aqui um complexo vitamínico que vai melhorar minha memória. Não vai melhorar a memória. Por quê? Porque não tem remédio específico para melhorar a memória. Se a tua memória está falhando, é porque é uma causa básica que leva a isso. E como eu já expliquei, as causas básicas eu já disse há pouco, não é? Ansiedade, insônia, depressão, conflitos, né? Muitas vezes que a pessoa tem,
Isso sim é o que faz causar. Então, se é uma pessoa mais jovem que está muito esquecida, tem uma razão para isso. Essa razão, essa doença tem que ser tratada. Seja uma dessas três que eu acabei de citar, sejam outras lá. Então, tratando isso, com certeza, a probabilidade que isso vai melhorar é muito grande. Numa pessoa de mais idade, tem que ficar muito alerta. Por quê? Uma coisa que a gente tem que lembrar muito é que, porque é velho, você tem que ter tudo. Por exemplo, papai está esquecido, mas é da idade. A mamãe está com dor, é da idade. Então, tudo se joga para a idade. Quando, na realidade, não quer dizer isso. Às vezes, a pessoa perde a oportunidade de tratar uma demência, uma depressão, um problema maior articular, seja o que for, porque acha que é da idade. Não tem essa linha tênue, ela fica a partir do momento em que teu esquecimento começa a prejudicar teu dia a dia. Se for no jovem, vai ver a causa básica. Se for no velho, pessoa de mais idade, além dessas causas, né, porque é muito comum o idoso ter insônia, também depressivo, essa coisa toda, além disso, investigar sim, se não pode ser um caso, não é? Que já está começando, um tipo de demência ou coisa que o valha. Aí precisa de uma boa avaliação médica. O que podemos fazer para melhorar a memória? O que que as pessoas têm que ter? Porque nós temos que diferenciar um pouquinho a pessoa mais jovem da pessoa mais velha. A pessoa mais jovem, ela está muitas vezes envolvida com a sua vida, em construir algo, não é? Em construir uma família, ter um bem, seja um imóvel, um carro, seja o que for, e há uma luta muito grande para conseguir isso. E parece-me que cada vez os jovens têm mais dificuldades em ter um imóvel próprio, ter um carro, seja o que for. Então, há uma ansiedade muito grande na faixa etária mais jovem. Na faixa etária mais idade, não é? Já são outras dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas familiares, sejam elas de solidão. Porque um dos fatores, nós já vamos começar aqui já respondendo a sua pergunta, um dos grandes fatores que prejudica a memória, principalmente na pessoa de idade, é a solidão. Quanto mais a pessoa se isola, muito maior o risco dela ficar esquecida. Então, o que nós temos que fazer é tratar isso desde que a gente possa, não é, entrar na família e conversar sobre isso. Então, a recomendação básica que nós fazemos isso vale tanto para questões de memória, como para questões cardíacas e outras questões mais, é mais ou menos uma rotina, no bom sentido, de bons hábitos, não é? Sempre. A pessoa tem que entender que a atividade física, o exercício físico é fundamental. O exercício físico é que faz com que a pessoa melhore, a musculação fique boa, o músculo, né? Reage a tudo, porque eu tenho um princípio comigo, e músculo é igual vida, é igual saúde. Quem tem uma boa compreensão muscular, quem tem uma boa resistência muscular, uma musculatura boa, com certeza vai ter mais qualidade de vida do que aquele sedentário, aquele que não tem uma musculatura tão desenvolvida. Então, exercício físico é item número um. Isso a pessoa tem que fazer. Ah, mas a pessoa é acamada, a pessoa. Sim, não vai nas Olimpíadas, claro. Mas alguma coisa tem que ser feita. Essa pessoa sair da cama, dar uma volta ali. Aquele que tem alguns problemas maiores de mobilidade, não é? Que vá até a esquina, se puder, vá fazer em casa fisioterapia, musculação. Quer dizer, é só por querer. O importante na pessoa de mais idade é sair do sofá. Esse é um problema. É onde a pessoa fica, como a gente diz assim, no conforto da zona de conforto e não sai, não se estimula a sair. Ui, mas tá bom. Aí é um grande erro, porque a pessoa não se cuidando, fatalmente vai ter algum problema maior. Manter sempre a cabeça ocupada, não é? De boas coisas, claro, não vai encher a cabeça de coisas ruins, pensamentos ruins. Atividade intelectual é fundamental. A pessoa participar de eventos, a pessoa poder comentar o que viu. Estou falando já a pessoa de mais idade, não é? Procurar se envolver em atividades filantrópicas, procurar estar participando, porque boa parte das pessoas de mais idade são aposentados.
E tem pessoas que se aposentam do trabalho e também se aposentam da vida. Isso é um grande erro. A pessoa tem que ter sempre aquela vontade, aquele sentido na vida. Se a pessoa tiver um sentido na vida, seja ele uma viagem, seja uma construção, uma conquista aí que ele quer comprar uma casa, um terreno, ou reformar a casa, ou seja o que for, mas a pessoa tem que ter um sentido na vida. Sem sentido na vida, a gente vai empurrando essa vida com a barriga, e nem sempre é a melhor solução. Então, veja, e manter a mente, como estou explicando, procurar um curso novo, aprender uma língua, aprender música, seja lá o que for. Isso é fundamental. À medida que a gente não usa a nossa mente, o nosso cérebro, ele atrofia. O nosso cérebro, grosso modo, assim, fazendo uma comparação, é como se fosse o nosso músculo. Quando você vai na academia, você desenvolve seu bíceps, seu tríceps, você desenvolve sua complexão muscular. Deixando de fazer exercício, você vai atrofiar seu músculo. A mente é a mesma coisa. Você deixando de utilizá-la, atrofia também. Ter uma boa alimentação, isso é fundamental, né? Muitas vezes as pessoas moram sozinhas, esquentam o que sobrou de domingo, não comem tão bem, faltam vitaminas nessa alimentação, faltam proteínas. Então, a alimentação é um item muito importante para que a pessoa possa realmente, não é, fazer tudo isso daí. E eu quero encerrar esse bloquinho, vamos dizer assim, dessas recomendações, dizendo o seguinte: você tem uma memória boa desde que você tenha atenção naquilo que está fazendo. Desde que você se concentre naquilo. E eu vou explicar um pouco melhor. Por exemplo, eu estou conversando aqui, tentando explicar alguma coisa. Quem está me ouvindo, fala, putz, eu tenho que buscar a criança no colégio, putz, eu não sei o quê, sabe? Nem prestou atenção. Com certeza não vai fixar aquilo. Isso muitas vezes aqui no meu consultório, eu sempre falo isso com os pacientes, né? Eu recomendo, falo, mas de repente a cabeça dessa pessoa está fora daqui. Puxa, eu tenho que, não posso me atrasar. Nossa, quer dizer, tudo aquilo que foi falado e não foi retido, não fica, não fica. Então, é muito importante você ter atenção na informação que você recebe. Desde que, claro, uma informação que seja de conteúdo importante, porque nós recebemos muitas informações ao longo do dia e nem todas são necessárias para o nosso dia a dia, não é? Mas, naquilo que nos interessa, você tem que ter foco naquilo. Ah, mas eu estou esquecido, é tão comum, né? Ah, eu não lembro, tá tudo bem. Mas tem que ver também, como eu disse, o item número um para boa memória, atenção naquilo que está fazendo. Uma mensagem para você. Saia da rotina. Veja bem, a mensagem é a pessoa sair da rotina e ter bons hábitos de vida. A rotina, como dizia um grande orador espírita, Divaldo Franco, dizia assim, que a rotina é a ferrugem da alma. É a ferrugem da alma e a ferrugem do corpo. Se você não estimular, se você não procurar novos objetivos, se você não procurar sentido na sua vida, se você não mudar certos hábitos, infelizmente, a sua chance de ter uma doença, quer física, quer mental, é muito grande. Então, cabe a nós, nossos bons pensamentos, a nossa vontade de viver, que é o nosso maior dom que Deus nos deu é a vida, valorizá-la, né, em todos os sentidos, e fazermos realmente o dever de casa. Eu sempre brinco assim, o dever de casa, o exercício, a alimentação, atividade intelectual. Então, a pessoa tem que fazer isso. Sair da rotina, fazer algo diferente, criando algo diferente na sua vida. É isso a receita básica, é claro que tem muitas outras coisas, mas o básico, se a pessoa fizer, certamente a sua qualidade de vida será muito melhor. Reveja as orientações do Dr. Luiz Antônio Sá para melhorar sua memória. Evite o sedentarismo. Pratique exercícios físicos. Procure manter atividades intelectuais e vida social. Adquira novos interesses. Nunca se ache velho para novos aprendizados. Tenha sempre uma alimentação saudável. Concentre sua atenção no que estiver fazendo. Saia da rotina. Ela pode ser a ferrugem da alma e do corpo. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com o Dr. Luiz Antônio Sá pelo Instagram,
@dr.luizantoniosá ou pelo WhatsApp de seu consultório em Curitiba, 41 9794 8082. E acompanhe diariamente as indicações de especialistas, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.